Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Boa noite, família. Que bom que você está aí. Eu fui convidado para trazer uma palavra aqui nessa noite e eu vou ser bem breve, porque eu não quero que você saia daqui tarde, mas eu preciso liberar para você aquilo que o Pai colocou no meu coração. Você me dá essa oportunidade aí? Levanta a mão. Eu tenho a oportunidade dos meus irmãos, glória a Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, e nós vamos ler os versículos 4 e 5. Queria aproveitar, eu sei que já foi dito muito isso aqui hoje, mas existe uma passagem onde Jesus curou 10 leprosos. E após Jesus curá-los, ele disse assim: olha, agora vocês vão lá, se apresentem ao sacerdote. Sabe por que Jesus fez isso? Porque a pessoa que poderia validar a cura daqueles leprosos era o sacerdote. Na nossa sociedade hoje, quem pode validar a sua cura é um profissional de saúde. Então, se você tem algum tipo de problema na mente, procure um profissional de saúde adequado para curar, para tratar o seu problema e para que ele possa validar o milagre que Deus fez ou ainda fará na sua vida. Amém? Eu creio que nessa noite milagres vão acontecer aqui nesse lugar, já estão acontecendo desde de manhã, porque eu criei uma expectativa para o encontro da manhã e quando eu cheguei aqui a expectativa foi superada e muito, com tudo que aconteceu aqui. E eu te confesso que esse encontro da noite também já superou as minhas expectativas. Mas eu creio que Deus ainda tem algo para fazer nessa noite. Você acredita nisso? Então levanta a mão no nome de Jesus. O texto diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Esse é o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. E o que me chama a atenção nesse texto, em primeiro lugar, é que Paulo usa aqui alguns termos militares. Ele diz: não militamos segundo a carne. Depois ele fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Sabe por que Paulo fala isso? Ele quer deixar claro para a gente que nós estamos em guerra. Você pode repetir isso comigo? Nós estamos em guerra. A pior coisa que pode acontecer para um exército quando ele está na guerra é ele ser pego de surpresa. É ele estar distraído e o inimigo atacar. Então que você não seja pego de surpresa em nenhum momento, mas que você esteja consciente de que nós estamos em guerra, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Um camarada, que eu confesso não sei pronunciar corretamente o nome dele, mas eu vou falar como está escrito, Sun Tzu. Ele viveu no século IV a.C. e ele era um estrategista militar, que escreveu um tratado militar que deu origem, depois, mais tarde, a um livro que é muito conhecido hoje, chamado A Arte da Guerra. Nesse tratado militar, esse camarada fala uma coisa que me chamou muita atenção. Esse camarada diz o seguinte: se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, porque você ganhará todas elas. Mas, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória que você tiver, você terá também uma derrota. E a terceira opção: se você não conhece o seu inimigo e também não conhece a si próprio, você perderá todas as batalhas. E Deus falou comigo que isso está confirmado também na Bíblia, porque Oséias 4:6 diz assim: o meu povo padece, porque lhe falta o quê? Conhecimento. O conhecimento é a chave. Conhecer a si mesmo, conhecer o seu inimigo.
vai te fazer vencer as batalhas da vida. E você pode falar, mas e o conhecimento de Deus não é acima de tudo? Claro, porque se você não conhece o seu Pai, você não tem como conhecer a você. Então, dentro do conhecer a si mesmo, você primeiro precisa conhecer a Deus, que é o seu Pai. Quem eu sou? Para saber quem eu sou, primeiro eu tenho que saber quem é meu pai, de quem eu sou filho. Quem é a minha mãe? A carga genética que eu carrego é deles. Mas eu achei interessante, e aqui eu quero contar um pequeno testemunho acerca do preparo dessa mensagem, porque quando eu comecei a preparar essa mensagem, e eu li esse texto, e o Espírito Santo começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a me levar mais para o lado de conhecer o inimigo. E eu comecei a questionar ele, eu falei, pai, mas o que o senhor está falando aqui é conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. E aí eu cheguei aqui de manhã e a mensagem ainda não estava pronta. Mas quando o Cadu foi começar a pregar, ele falou, uma das formas de você ser livre é conhecer a si mesmo. E então ele trouxe uma mensagem com base nisso. Eu falei, pai, o senhor é maravilhoso. Porque a parte que faltava da minha mensagem foi a que o Cadu pregou de manhã, e eu pude observar que o que Deus estava fazendo era algo que se iniciaria pela manhã e se completaria agora à noite. Então Deus começou falando conosco de manhã, que nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber quem somos em Cristo, o que nós temos nele, o que podemos nele. E se você não esteve aqui conosco, não nos assistiu, você tem a oportunidade de fazer isso através das mídias da igreja, através do canal do YouTube, do Facebook, do aplicativo da igreja, e vai ser muito edificante para você, vai trazer cura para você. E eu quero então agora, nesse encontro da noite, colocar o foco um pouco acerca do nosso inimigo, ou dos nossos inimigos, de contra quem nós estamos lutando, porque isso é algo relevante numa batalha. Você conhecer o seu inimigo, saber que tipo de armas que ele usa, que tipo de estratégias que ele usa. Assim é, por exemplo, num jogo de futebol, né? Quantos lembram do 7-1 aí, Brasil e Alemanha? Era o mesmo time que vinha jogando a Copa inteira, mas provavelmente o técnico não se atentou às estratégias do outro time. E a Alemanha deu aquela lavada no Brasil que a gente prefere esquecer, né? Mas é assim numa guerra, numa batalha. Então eu queria falar um pouco a respeito disso, mas que você esteja aqui comigo. Não deixe sua mente vagar. Eu vou ser breve, eu vou ser rápido, mas não deixe a sua mente vagar nesse momento, porque eu tenho pedido ao Espírito Santo que esse entendimento seja construído no nosso coração ao longo dessa mensagem. E eu tenho certeza que fortalezas serão quebradas aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que fortalezas serão destruídas nessa noite. E pessoas sairão daqui curadas e libertas para a glória de Jesus. Amém? Bom, eu queria que você abrisse agora aí, em Efésios capítulo 6, nós vamos ler apenas o verso 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, esse é um texto bastante conhecido. Muita gente já leu, releu, já ouviu esse texto. Mas às vezes a gente não para mergulhar um pouco mais nisso e tentar entender o que esse texto diz para nós. Bom, a principal coisa que esse texto está dizendo é: a nossa luta não é contra pessoas. Alguns domingos atrás aqui o pastor Marcos deu esse exemplo. Ele falou: olha, se você é um bom funcionário, você chega no horário, quando precisa fazer hora extra você faz, você cumpre as suas tarefas dentro de uma lógica de tempo.
mas mesmo assim você sofre perseguição no trabalho por parte do seu chefe. Você precisa entender que, na verdade, não é o seu chefe que está perseguindo, mas existe um contexto espiritual nessa situação. E quando a gente começa a entender isso, eu lembro também de Hebreus, falando que, na verdade, as coisas que são visíveis vieram a existir a partir daquelas que não são visíveis. Ou seja, aquilo que está no âmbito espiritual dá origem a tudo que nós vemos, a tudo que acontece no visível, no material. Então a gente precisa estar sintonizado nisso. Se acontece uma situação de enfermidade na sua casa, você tem que procurar os médicos, é lógico, isso é fundamental. Mas antes disso, já entre em espírito de oração, já comece a clamar a Deus para que aquilo que se moveu no âmbito do invisível, que gerou aquela enfermidade, que seja desfeito no nome de Jesus. Você está entendendo isso? Amém. Então a nossa luta não é contra pessoas. Bom, Pete, se a nossa luta não é contra pessoas, então contra quem nós estamos lutando? Você já deve ter escutado falar em demônios. Você já deve ter escutado falar em principados, em potestades. Mas você sabia que demônios nem sempre foram demônios? Quantos sabiam disso aqui? Então, tem algumas pessoas que não sabiam. E eu vou falar para você, demônios nem sempre foram demônios. Os demônios, na verdade, eles são anjos que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. E os anjos, na verdade, quando eles foram criados com um objetivo. Anjos são mensageiros, inclusive o nome, se você for estudar a etimologia da palavra, ela significa isso. Eles são mensageiros. E os anjos que habitam a presença de Deus são anjos de luz, ok? Quando esses anjos que se rebelaram junto com Lúcifer foram expulsos, eles foram destituídos da presença e da glória de Deus. Logo, eles não são mais anjos de luz, mas estão em trevas. A gente aprende que o que é a luz? A luz é a verdade da palavra. E a verdade da palavra é uma pessoa, que é o próprio Cristo. Então, se os anjos são mensageiros, eles carregam uma mensagem. Então, os anjos de luz carregam uma mensagem que é a luz. Por isso, eles são anjos de luz. Uma vez que esses anjos foram destituídos da luz, da presença de Deus, eles não carregam mais a mensagem que originalmente foram criados para trazer, que eram as mensagens de Deus, a palavra de Deus. E se eles não carregam mais a mensagem de Deus, o que carregam agora? A mensagem daquele que eles foram expulsos junto com ele, Lúcifer. Só que a Bíblia diz que Lúcifer, Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Então, ouça isso agora, porque essa vai ser a primeira chave para você começar a discernir o seu inimigo e começar a virar esse jogo. Ok? Nós vamos virar o jogo nessa noite, amém? Então, a primeira chave é: os demônios que caíram, os anjos que caíram e se tornaram demônios, eles não perderam o encargo que tinham de serem mensageiros. Mas o que aconteceu foi que a mensagem que eles carregavam foi trocada. A verdade de Deus foi substituída pelos enganos de Satanás. Mas eles continuam sendo mensageiros. E sabe quem é o destinatário dessas mensagens? Eu e você. Nessa hora a gente não ouve um glória a Deus. Nós somos os destinatários dessa mensagem. E aqui eu quero voltar no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, que a gente leu lá no início, porque a gente vai agora entender exatamente o que esse texto está dizendo. Porque Paulo fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, ele está dizendo, a nossa luta não é contra pessoas. A mesma coisa que ele falou lá em Efésios 6,12. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Aí é que ele está dizendo, na verdade, não é na força do nosso braço que nós vamos ganhar essa batalha. Aí ele segue dizendo, mas são
poderosas em Deus. Ou seja, o poder das nossas armas, na verdade, é o poder de Deus. Não o poder do nosso braço, não o poder da nossa força. E ele segue dizendo assim: poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui começa também um entendimento para que a gente possa virar o jogo. Destruir fortalezas. Então, você já identificou uma estratégia do inimigo. Qual é uma estratégia do inimigo? Construir fortalezas. Quem já foi aqui no Forte de Copacabana? Levanta a mão aí. Você já imaginou, você viu como é que aquilo lá é pedra, concreto, aço, ferro? Você já imaginou um inimigo atacando ali? Quem está dentro do forte está protegido. Por quê? Porque é uma fortaleza. É algo intransponível, é difícil de você conseguir ultrapassar aquela barreira de proteção. Então, essa é uma estratégia do inimigo. Ele cria uma fortaleza para que ele não consiga ser atingido pelas nossas armas. Só que Paulo está dizendo aqui que com as armas que nós lutamos, que são poderosas em Deus, nós podemos destruir fortalezas. E é isso que vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. E aí, Paulo não só diz que o inimigo tem fortalezas que podem ser destruídas, mas ele diz como nós vamos destruir essas fortalezas. Seguindo, ele fala assim: poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Uau! Tá bom, Pete, mas o que é sofismas? Eu não sei. Eu vou te falar. Esse termo sofismas, ele vem de uma escola socrática, que eram os discípulos de um filósofo chamado Sócrates. Eles trabalhavam algo chamado argumentação. Quem é da área do direito aí vai saber disso, né? Porque estuda muito essa parte de argumentação dos filósofos. E como que funcionava isso? Funcionava da seguinte forma: como eles iam treinar a argumentação? Alguém iniciava um assunto e aqueles discípulos ficavam conversando entre eles, argumentando entre eles, porém, nem tudo que eles diziam era verdade, mas eles falavam como verdade. Eles traziam afirmações que para quem ouvia parecia verdade, mas não era. Eles estavam, na verdade, tentando argumentar, tentando te convencer do contrário do que você pensava, com argumentações que não eram verídicas, porém pareciam verdade. Agora fica ligado nisso aí. Os enganos de Satanás, a Bíblia diz que ele, se quiser, pode se fazer como um anjo de luz. Ou seja, os enganos dele podem vir como verdade, mas não são verdade. Por isso Paulo está falando de sofismas. Por isso Paulo está falando, olha, sofismas, algo que pode vir como verdade, mas que não é verdade. Mas só que como pode vir como verdade, aquele que aceita isso como verdade, coloca uma altivez no coração, como se fosse o dono da verdade. E aí Paulo diz que esses sofismas que entram na mente, atrelados a essa altivez, se tornam uma fortaleza. Onde está a fortaleza do inimigo? Ou onde estão as fortalezas do inimigo? Faz assim comigo e diga: estão na minha mente. Paulo diz que o inimigo constrói na nossa mente fortalezas através de sofismas e de uma altivez que ele coloca no nosso coração. Identificamos uma estratégia do inimigo. E Paulo diz aqui, olha, nós só temos como destruir essas fortalezas utilizando armas que não são carnais,
mas armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí está o segredo. Sabe o que acontece? Às vezes a gente, ao longo da vida, vem recebendo mensagens, informações que a gente acha que são simplesmente resultado de estudos nossos, de reflexões nossas. Mas deixa eu te falar, essa voz que está na tua cabeça falando, para mim não tem mais jeito, eu vou me matar, não é resultado de uma reflexão sua, mas uma mensagem dos mensageiros do diabo. Mas uma mensagem dos anjos de Satanás. A função deles é trazer mensagens. E quais as mensagens que eles trazem? Os enganos do diabo. E esses enganos estão gerando fortalezas na sua mente, na minha mente. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam tomar cuidado com isso. Só existe uma forma de vocês destruírem essas fortalezas, utilizando as armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E muitas vezes a gente continua tentando lutar com as nossas armas. Muitas vezes a gente continua tentando lutar com aquilo que a gente consegue ver, consegue tocar, com o meu conhecimento, onde eu consigo me apoiar. E Paulo está dizendo, não é com essas armas que você vai destruir essas fortalezas. Quantos estão entendendo aqui? Gente, deixa isso entrar na mente de vocês, deixa isso entrar no coração de vocês. Deixa o Espírito Santo começar a trabalhar na vida de vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Existe cura para nós. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está se movendo. Ele está se movendo. Existem pessoas que entraram aqui com a mente enferma e Ele quer curar. Ele tem poder para isso. Existem armas que Ele nos deu, que são poderosas em Deus. Ele nos deu a autoridade do nome de Jesus. Ele nos deu a oração. Ele nos deu o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Estou sentindo falta do teu glória a Deus nessa noite. Eu sei que é uma mensagem. Olha, eu recebi esse convite com muito temor e tremor. Porque eu entendo a seriedade desse assunto. Porque eu entendo o quão profunda é essa questão. Eu entendo isso. E eu estou aqui, acredite, com temor e tremor diante de Deus e diante dos irmãos. Mas eu sei que Deus quer fazer algo na sua vida e na minha vida nessa noite. Aleluia. Capacete da salvação. Lá em Efésios 6, se você continuar lendo, você vai ver que Paulo começa a descrever a armadura de Deus. Eu já estou caminhando para o final. E dentro dessa armadura existe um componente chamado capacete da salvação. E aí eu digo, por que ele deu esse nome para essa arma? Por que o capacete é da salvação? E por que não é o capacete da justiça? E por que não é o capacete da verdade? Né? Existe a couraça da justiça, o cinto da verdade, mas o capacete é da salvação. E eu fiquei pensando, como que a salvação pode proteger a nossa mente? Como que a salvação pode fazer isso por nós? E aí Deus me levou até a analisar a dinâmica da salvação. Porque quando a gente estuda o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo usa a palavra salvação em 3 tempos verbais diferentes. Ele diz que nós fomos salvos, mas ele também diz que nós estamos sendo salvos, e ele também diz que nós seremos salvos. E aí quando você vai olhar essa dinâmica, você entende que você foi salvo quando o seu espírito foi recriado. Pode dizer amém? Você foi salvo, você foi feito uma nova criatura, seu espírito foi recriado. Deixa eu falar para você, o teu espírito está novinho em folha,
o teu espírito está voando, o teu espírito está pegando fogo diante de Deus. Mas muitas vezes, por que você não percebe isso? Porque a sua mente ainda não foi renovada. E aí entra a segunda etapa, onde nós estamos sendo salvos, na nossa mente, na renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Porque a nossa mente é a nossa alma, onde habitam as nossas emoções, os nossos sentimentos, nosso raciocínio. E nós fomos salvos, tivemos o nosso espírito recriado, nós seremos salvos. Por quê? Porque receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado, e nós estaremos livres de uma vez por todas da presença do pecado. Mas no momento, entenda, a primeira etapa da recriação do nosso espírito, a terceira etapa de um novo corpo glorificado, é Deus quem vai fazer. E Ele é fiel, Ele já fez a primeira e fará a terceira. Em nome de Jesus eu creio nisso. É uma promessa e eu sei que Ele vai cumprir. Mas a segunda etapa, a renovação do nosso entendimento, é uma responsabilidade nossa. O crescimento espiritual é uma responsabilidade nossa. Nós teremos toda a ajuda do Espírito Santo que nós precisarmos. Deus fará tudo aquilo que precisar fazer por nós. Mas aquilo que nós temos que fazer, as decisões que nós temos que tomar, Ele não vai fazer por nós. Nós temos que fazer. O que eu preciso fazer para renovar a minha mente na palavra? Primeira coisa, ler a palavra. Buscar a palavra. Conhecer a palavra, conhecer a Deus. Se eu não leio a palavra, se eu não busco o conhecimento de Deus, Deus não vai fazer isso por mim. Você está entendendo isso nessa noite? Você está sendo edificado por essa palavra nessa noite? Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui diferentes, irmãos. Nós vamos sair daqui renovados, com o nosso ânimo renovado. Nós vamos sair daqui entendendo que a luta não acabou, que agora nós temos um conhecimento sobre a estratégia do inimigo. E agora que nós conhecemos a nós mesmos, e nós conhecemos o nosso inimigo e a estratégia que ele usa, nós temos tudo o que nós precisamos para vencer essa batalha. Chega de pensamento de derrota. Chega de pensamento negativo para baixo, que vai dar errado. Não vai, porque tudo que precisava para dar certo, Deus já fez. Ele enviou o seu Filho para, sobre ele, levar todo o pecado da humanidade. Está tudo resolvido. Sabe de uma coisa? Eu já li o livro de Apocalipse, dá tudo certo no final. A igreja é arrebatada, a igreja é salva. Aleluia! Aplauda Ele, que Ele é merecedor. Existe uma etapa que Deus não pode fazer por nós. Precisamos renovar a nossa mente. E quando nós estamos renovando a nossa mente, sabe o que está acontecendo? Nós estamos sendo salvos. A nossa alma está sendo salva. Pastor Marcos costuma falar que a nossa alma tem um vírus. É o vírus que entrou lá no Éden. E vem passando de geração em geração. Mas sabe de uma coisa? O livro de Romanos, no capítulo 5, diz que pela ofensa de um homem, todos pecaram. Mas também pelo sacrifício de um só homem, o segundo Adão, todos foram redimidos e justificados. Glória a Deus. Esse vírus está aí. Está aí esse vírus aí? Deixa eu te falar, se ele ainda está, tem um antivírus. O sangue de Jesus. Deixa essa mente ser limpa com o sangue de Jesus. Deixa essa mente ser limpa com a palavra da verdade. E você vai ver que nunca mais você vai ser o mesmo. E você vai ver que essas fortalezas do inimigo na nossa mente, elas vão começar a ser desfeitas. Essas mensagens que estão chegando, Deus está falando isso muito forte ao meu coração, que pessoas aqui têm constantemente frases vindo na sua mente, dizendo se mata, dizendo não tem mais jeito, dizendo você é um derrotado, dizendo tudo vai dar errado. Essas
mensagens não são resultado das suas reflexões, mas são mensagens dos mensageiros de Satanás. Coloca isso na sua mente e no seu coração nessa noite. O que você precisa fazer é utilizar as armas que são poderosas em Deus. Utilize o nome de Jesus. Você tem autoridade para isso como igreja. Diga: ah, demônio, em nome de Jesus, eu já te identifiquei e agora eu te repreendo no nome de Jesus, para que você saia da minha mente, para que essas verdades falsas, para que esses sofismas que você está colocando na minha mente caiam por terra em nome de Jesus. Usa a autoridade do nome de Jesus. Quando ele vier contra você, você já sabe agora quais são as armas que você tem que usar. Usa o capacete da salvação, renovando a sua mente. Lê lá Efésios capítulo 2, você vai ver tudo que Cristo fez por nós. Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele nos livrou, nos salvou. Aleluia, você não é mais quem o inferno diz que você é. Você não é mais quem as pessoas dizem que você é, mas você é quem Deus diz que você é. Glória a Deus, irmãos. Fica de pé aí no teu lugar, eu não quero te prender mais aqui. Eu queria convidar o pastor Marcos para fazer uma oração pela sua vida. Eu creio que cadeias vão cair por terra em nome de Jesus. Irmãos, mantenha a chama acesa, mantenha essa fé, que haja um fogo queimando continuamente no altar do seu coração, porque tudo que Deus precisa fazer para que nós sejamos pessoas vitoriosas, pessoas dia após dia renovadas na palavra, Ele fará. Agora vamos assumir uma postura, vamos assumir uma responsabilidade. Nosso crescimento é responsabilidade nossa. Bate no peito e diz aí: o meu crescimento é responsabilidade minha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão.